Bom dia, irmãos e irmãs. Nessa peregrinação que faço todos os domingos ao Cristo Redentor do Pantanal, hoje eu convido vocês para, junto comigo, fazermos uma leitura da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20, e depois fazermos uma pequena reflexão sobre essa palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vá e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra dele seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Feita a leitura dessa palavra, vamos juntos, nessa peregrinação solitária, vos convido a fazermos uma pequena reflexão. Estamos no mês de setembro, dedicado à Bíblia. A melhor homenagem que podemos fazer à palavra de Deus é acolhê-la e provocar nas pessoas esse desejo também de ler. E também procurarmos vivê-la na vida de cada dia. Nela, na Bíblia, sempre temos uma resposta, uma luz para todas as nossas situações de vida. Uma situação concreta que muitas vezes nos aflige. Diante de uma pessoa amiga que está no erro, que atitude nós devemos tomar? Falar ou calar? As leituras bíblicas deste domingo nos dão uma resposta. Na primeira leitura, a profecia de Ezequiel aparece como uma sentinela que Deus colocou a vigiar a casa de Israel. Sentinela é o guarda que é atento, que perscruta o horizonte para prevenir o povo de possíveis perigos. Quando percebe um perigo, deve tocar o berrante, tocar a trombeta. Assim a comunidade poderá preparar-se para enfrentar o inimigo. Se não o fizer, será responsável pela catástrofe. Profeta é a sentinela do Senhor no meio do povo para perscrutar atentamente a realidade e alertar os perigos que o ameaçam. Como profundo conhecedor de Deus e das realidades dos homens, o profeta não pode ficar indiferente diante de uma pessoa má e corrupta. Ezequiel é conhecido como o profeta da esperança. Aos exilados que estão em terra estrangeira, privados do templo, do sacerdócio e do culto, e duvidam da bondade e do amor de Deus, Ezequiel alimenta a esperança de que Deus não os abandonou nem os esqueceu. Deus continua a amar o seu povo e a enviar seus profetas. Na igreja, todos somos profetas, sentinelas, portanto responsáveis também pelo destino dos nossos irmãos. Na segunda leitura, Paulo ensina que o amor é a plenitude da lei e uma forma de amar e advertir o irmão. Verdadeiro amor não deixa as pessoas como são, com seus defeitos. Tenta melhorá-los. Por isso faz parte do amor corrigir com humildade o irmão que está errado. A correção fraterna é fácil quando animada pela caridade e muito difícil quando a comunhão fraterna não existe. O Evangelho mostra como recuperar um irmão que errou. Aqui nós iniciamos o discurso eclesial, em que Jesus apresenta uma catequese sobre a correção fraterna na comunidade.
A igreja é um povo profético. Somos sentinelas que devemos dar o alerta, advertirmos o irmão que não está no caminho certo. Como corrigir o irmão que errou e provocou conflitos na comunidade então? O Evangelho aponta um caminho em várias etapas. O primeiro passo, um encontro pessoal, a sós com esses irmãos. Muitas vezes costumamos espalhar o erro aos quatro ventos. O amor é mais importante do que a verdade. A verdade nua e crua muitas vezes destrói a convivência entre as pessoas e pode destruir uma pessoa. Arruinar uma família e destruir um casamento, arruinar um relacionamento familiar, um relacionamento pessoal. Convém dizer sempre toda a verdade. A verdade que não produz amor, mas provoca perturbações, gera discórdias, ódios e rancor, não deve ser dita. Um exemplo. A mãe esconde atitudes dos filhos ao esposo, para evitar conflitos. Esposo convertido quer contar o passado infiel? Falando vai ajudar? Calando, quantos desabrouxos evitaremos. Saber quanto devemos calar, quando devemos falar e como falar. O segundo passo, se ele não ouvir, pedir ajuda a outras pessoas que tenham sensibilidade e sabedoria. No terceiro passo, se essa tentativa também falhar, levar o assunto à comunidade para recordar ao infrator as exigências do caminho cristão. Mas a intervenção deve ser guiada pelo amor. Como vemos, recomenda-se que fique tudo em casa. Exemplo, falar mal da própria comunidade é negativo. Falar mal da família também é negativo. E na família ainda pode aumentar os ressentimentos. Você já ouviu um crente falar mal da sua igreja ou do seu pastor? Você já ouviu um católico falar mal da sua paróquia ou do seu padre? De que igreja você é? Finalmente, se persistirmos no erro, seremos considerados um gentil, um pagão. Não é a igreja que exclui o infrator, é ele que recusa a proposta do reino e se coloca à margem da comunidade. O Evangelho acrescenta ainda uma exortação à oração em comum. Se dois estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem me pedir, isso lhes será concedido por amor do meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso quer nos lembrar que quando a correção não for possível por outros meios, ainda pode já ser possível pela oração feita em comum em nome de Jesus. A comunidade de fé é comunhão com Cristo através da relação fraterna. Deus pode contar com você como um sentinela? Deus pode contar conosco como fiéis sentinelas? Diante das diferenças, dos erros e das falhas dos irmãos, nós somos tolerantes? Tentamos ajudá-los com misericórdia e com caridade? Nós aceitamos com humildade as correções justas que os outros nos fazem? Ou achamos que isso é apenas uma intromissão? Amém.